Vamos supor que nós temos que construir um fluxograma primeiro, vamos fazer um desenho esquemático para calcular a área do círculo. Então, vamos lembrar daqueles perguntinhas básicas que eu preciso saber. Primeiro, tem cálculo? Qual é o cálculo da área do círculo? Área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Ótimo. Então, qual é o objetivo mesmo desse programa? Saber a área. A área é o meu objetivo. Saber o valor da área desse círculo. Qual é o cálculo? Acabamos de citar. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Quais são as minhas variáveis? Área e raio. E o π? É uma constante. O π já é sabido, 3,14. O π é uma constante. Preciso solicitar dados de entrada para o meu usuário? Preciso. Quais dados? O raio, porque o π eu já sei. A área eu preciso calcular. Quando o meu objetivo é calcular a área, eu nunca vou pedir a área para o meu usuário, pois eu é que tenho que fornecer ela para o meu usuário. Esse é o meu objetivo. Então, eu preciso pedir para o meu usuário o valor do raio desse círculo. Qual é o resultado? O que eu preciso mostrar? A área. Ótimo. Já respondemos todas as perguntas básicas. Estamos prontos para construir o fluxograma. O fluxograma, ele tem um início e um fim bem demarcados. Vocês lembram das regras do algoritmo? Ele tem que ser uma sequência finita de ação. Então, nós vamos demarcar o início e o fim do algoritmo com essas caixinhas, escritas início e fim. A entrada de dados é a parte que eu preciso solicitar ao usuário para me informar os dados necessários para eu construir o algoritmo. Então, a entrada de dados constitui de duas partes. A primeira é quando eu solicito ao meu usuário o que eu quero, e a segunda é quando eu leio o que ele digitou. Tanto para eu escrever uma instrução, para eu solicitar os dados, quanto para eu ler os dados, eu vou usar essas caixinhas retangulares, tortas, não retas, com os comandos escrever para solicitar os dados. O que o escrever faz? Tudo que eu colocar entre parênteses e aspas vai aparecer no monitor do computador. Então, é como se eu estivesse falando: computador, escrever, entre com o valor do raio do círculo. Esse texto que está entre aspas e parênteses tem que ser claro para o usuário. O usuário não sabe o que você quer, então você tem que ser o mais claro possível, porque ele vai ver essa instrução no monitor. A partir do momento que o usuário leu a sua informação, ele vai digitar um valor no teclado do computador, informando o valor do raio do círculo. Aí, você precisa pegar esse valor, criar uma variável para guardar esse valor. Para isso, nós vamos usar o comando ler. É como se eu estivesse falando: computador, ler o que o usuário digitou no teclado. O que ele digitou no teclado, coloque numa variável que eu chamei de raio. Se o usuário digitar 10, o 10 vai ser o conteúdo da variável raio. Aqui vocês podem observar que raio está em letra maiúscula. Aqui no fluxograma nós não vamos nos preocupar com isso. Maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. O importante é seguir aquelas regras básicas de criação de nome de variável. Lembram? Nomes significativos, que comecem sempre por letra,
pode ter número, mas não pode ter espaço nem nenhum caractere especial. Pode observar também que no comando escrever, aqui nós vamos adotar aspas simples, não aspas duplas. Essas são regras. Cada livro, cada nomenclatura usa suas regras. Cada linguagem de programação tem suas próprias regras. Então aqui nós vamos instituir nossas regras. As caixas vão ser retangulares tortas e no escrever, que é o comando que vai solicitar essa entrada de dados, nós vamos escrever um texto entre aspas simples. Vocês podem ver também que o comando ler não tem aspas, porque ele não manipula textos. O comando ler lê variáveis e uma variável nunca tem aspas. Só usamos aspas para textos, ok? Então, o comando escrever vai usar aspas, parênteses e aspas, e o comando ler nunca tem aspas, porque manipula variáveis. Depois da entrada de dados, já temos todos os ingredientes para efetuar o cálculo. Então, nós vamos mandar o computador efetuar esse cálculo. A caixinha para o cálculo é uma caixinha reta, retangular reta, não mais torta como a entrada de dados. A variável de resultado vem primeiro. Ela vai receber o resultado da conta que eu vou efetuar. Igual, substituo o nome π da constante pelo valor dele. Aqui eu estou usando π com 2 casas decimais. Vezes, que é um asterisco, a variável raio, igualzinho eu escrevi no ler. Se no ler eu definir raio, eu vou colocar raio aqui. Não posso dar um apelido para a variável. Escrevo raio e aqui coloco R. Não pode. O computador não vai entender. O mesmo nome que você criou no ler, você vai passar para o cálculo. Porque ele vai lá naquele espaço de memória, chamado raio, vai procurar o conteúdo que está lá dentro, que o usuário digitou, e vai substituir aqui para poder efetuar o cálculo. A potenciação é um chapeuzinho, ok? Utilize ponto para casas decimais, nunca vírgula. E a última etapa do meu algoritmo é mostrar o resultado. Para mostrar o resultado, nós vamos usar o mesmo comando escrever. Vocês lembram que o escrever escreve no monitor? Então, só que dessa vez eu não vou escrever somente um texto. Eu tenho que mostrar o resultado da área que acabou de ser calculada. Então, eu vou colocar o texto entre aspas, a área do círculo é, fecho as aspas, coloco uma vírgula para separar o texto da variável e coloco a variável que acabou de ser calculada, área. Olhem só, não foi a área que assumiu esse resultado? Então, nesse momento, o computador criou um espaço de memória chamado área e colocou o valor lá dentro. É esse valor que vai ser mostrado aqui. Não vai ser mostrada a palavra área. No monitor vai aparecer a área do círculo é 20, por exemplo. Texto sempre entre aspas, separa texto de variável por vírgula e variável nunca tem aspas. Maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Muito bem. Agora vamos organizar essas caixas. Vocês lembram que eu falei que a organização vai ser top-down? Então, o início vem primeiro. A entrada de dados vem logo depois. Entre com o valor do raio do círculo, ler raio. Abaixo vem o cálculo, que é o processamento. E por último, vem a saída de dados. Entrada, processamento e saída, de cima para baixo. Todas as caixas são interligadas por conectores. Esses
conectores vão interligar as caixas de cima para baixo. Essa é a primeira estrutura de dados de um algoritmo sequencial simples, uma sequência de dados que só possui um caminho a seguir, de cima para baixo, ok? Problema 2. Eu quero agora fazer um fluxograma para calcular a área do triângulo. Muito bem. Qual a fórmula de cálculo? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Vamos novamente responder aquelas perguntinhas básicas. Qual o objetivo do programa? Saber a área, agora do triângulo. Qual o cálculo? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho uma divisão e tenho uma multiplicação a fazer. Quais são as minhas variáveis? A área, que é a variável de resultado, base e altura. Eu tenho constantes? Eu poderia assumir o 2 como uma constante. Foi dado na fórmula. Preciso de dados de entrada? Preciso. Quais? Base e altura. A área não. A área eu tenho que calcular. O que eu vou pedir ao meu usuário é a base e a altura. O que eu tenho que mostrar de resultado? A área. Esse é o meu objetivo. Muito bem. Aí está o fluxograma completo. Primeiro o início, bem demarcado. Depois a entrada de dados. Entro com o valor da base e da altura do triângulo. Ler. Vou ler as variáveis do teclado. Agora são duas. Então, eu posso colocar dentro da mesma caixa a base e a altura separadas por vírgula. Lembrem-se, o ler nunca tem aspas. Se eu quiser fazer a entrada de dados separada, também pode, é até melhor. Eu coloco entre com o valor da base, ler base. Entre com o valor da altura, ler altura. Fica até melhor, menos ambíguo. Depois, vou fazer o cálculo. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. E por último, eu mostro o resultado. A área do triângulo é área. Lembrando que no resultado final, somente o texto tem aspas. Separa o texto da variável por vírgula e variável nunca tem aspas. Os comandos aqui também eu escrevi todos em letra maiúscula, mas aqui no fluxograma tanto faz. Você pode escrever maiúsculo ou minúsculo. Lembre-se, utilize nomes significativos. Se estamos lidando com a base, com a altura, vamos chamá-los de base ou altura, ou B e H, mas não vamos usar X e Y não, ok? Outro ponto importante, se aqui você escreveu base, no cálculo você também tem que repetir base. Não deem apelidos. Se colocou base aqui em cima, não vão colocar B aqui embaixo. Se quer usar B, pode, contanto que no ler coloque B também, ok? Variável não muda de nome, nunca. Ela nasce com um nome e ela morre com o mesmo nome. Muito bem, quais são as expressões aritméticas que nós vamos usar? Soma, que é o símbolo de mais, subtração, símbolo de menos, a multiplicação é um asterisco, a divisão é a barrinha caída para a direita, a potenciação é o chapeuzinho, a radiciação, como não existe no teclado o símbolo de raiz quadrada ou raiz, nós vamos usar a operação inversa, ou seja, a potenciação. Se eu quero fazer raiz quadrada, nós vamos usar a potenciação de meio.
assim como vocês já aprenderam no ensino médio. Sempre a ordem é igual à da matemática. Da esquerda para a direita, primeiro radiciação e potenciação, depois multiplicação e divisão e por último a soma e a subtração. Se você quiser inverter essa ordem, modificá-la, teremos que usar parênteses, igual na matemática. Muito bem. Por último, a operação de resto. A operação de resto vai ser identificada pelo símbolo de porcentagem. O que é resto? Se você faz uma divisão não exata, por exemplo, 11 dividido por 5, qual é a resposta? 11 dividido por 5 vai dar 2. Mas exato? Não. Vai ter resto. Qual é o resto? 1. Então, o resto dessa divisão é a divisão da variável total pela variável n, o resto, que pode ser 0 se a divisão for exata ou um número se a divisão não for exata. O resto só existe para números que são inteiros, que não são reais. Números reais são que têm casas decimais. Então, a divisão de 11 por 2 seria 2, alguma coisa. Não daria resto. Então, para ter resto, nós vamos usar números inteiros.